pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite, como queiram. Nós estamos no horário brasileiro de verão e já são 18 horas e 5 minutinhos e um pouquinho. Nós tivemos aí a palavra do nosso querido bispo e a mensagem do Verbum, a palavra de Deus, que vai ao ar às 6 da manhã, ao meio-dia e também às 18 horas. É um momento de introspecção, é um momento de elevarmos o nosso pensamento e nós aqui no estúdio também a gente fica concentrado, assim como vocês em casa. Eu gostaria que vocês participassem bastante do programa de hoje, dos mais variados modos de comunicação. Tem o contato @tvmaisabc.com.br. Você pode participar também pelo Facebook. Estou olhando assim de esgueia porque eu estou lendo ali. Facebook/TV Mais ABC. Você pode participar também pelo www.tvmaisabc.com.br. O mais é por extenso, MAIS. E tem o contato @tvmaisabc.com.br. Nós estamos à inteira disposição de vocês. A gente celebrou no último mês de abril, próximo passado, como dizem os contabilistas, de 2017, claro, 13 anos no ar. São mais de 7, 8 mil convidados especialistas em suas matérias que aqui vieram versar sobre suas especialidades. Por exemplo, o programa de hoje leva um número espetacular. É o programa número 2000, vai aparecer, já está aqui, ó, 2737. É espetacular. E hoje o tema é totalmente diferenciado. Nós estamos recebendo aqui um jornalista, prestem atenção no que eu vou falar, jornalista brasileiro que é candidato a senador na Itália. Como jornalista brasileiro que é candidato ao Senado italiano? Exatamente. Levanta o fundo. Muito boa noite ao nosso querido companheiro Fernando Mauro Trezza. Fernando, obrigado. Piacere mio. Piacere, tutto mio. Uma alegria dar. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu queria saudar você, um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Fico muito honrado em poder participar honra é toda nossa. Neste programa aqui na TV Mais, e aproveito para mandar um abraço para o nosso Carreiras. Muito obrigado em nome do nosso diretor, presidente, né? É isso mesmo. Carlos Carreiras, pela sua presença aqui também, que nos enche muito de satisfação. Fernando, você é brasileiro, não é? Você é jornalista e você é candidato ao Senado brasileiro. Quem está em casa vai falar, eu não estou entendendo mais Senado nada. italiano. O que eu falei? Senado brasileiro. Não, Senado italiano. Ainda bem, né? Que não sei se sofre mais lá ou mais aqui, viu? Uhum. Porque, mas enfim, você explica essa questão, né? Para a gente começar a entender o teu posicionamento. Tá bem. Eu nasci em São Paulo, portanto brasileiro de nascimento, mas tenho a dupla cidadania, porque os meus antepassados, no caso meu bisavô, era italiano. Que bairro você nasceu? Eu nasci em São Paulo, no centro, na maternidade de São Paulo. Maternidade de São Paulo? Ali era, como é que chama ali a rua? Ali, travessinha da Avenida Paulista. É bem centro de São Paulo mesmo, né? Tá. E aí, o que acontece? Eu tenho a dupla cidadania e a Itália é um dos países do mundo que reconhece as suas comunidades no exterior. Tem até algumas questões bem interessantes em relação a essa questão de disputar cargos eleitorais fora dos seus países de origem, vamos chamar assim, de nascimento, né? Eu vou te interrompendo porque eu quero esclarecer na minha cabeça e automaticamente passar para os nossos amigos de casa. O teu pai Meu pai italiano, é brasileiro. Sua mãe? O teu pai é brasileiro. Eu sou italiano dos dois lados, tanto de pai como lado de mãe. Perfeito. Porque a Itália, ela tem o ius sanguine. Na realidade, é o direito de sangue, né? Então, se você é bisneto, é neto ou filho de italianos, italiano você é. E aí você precisa apenas juntar toda a documentação e a formalidade que o processo legal exige para você ter o reconhecimento da sua cidadania. Então você já é italiano, o governo não faz você italiano, ele só reconhece que você é italiano e aí sim você passa a ter os mesmos direitos como se você fosse nascido na Itália. Perfeito. E por isso você pode disputar cargos no parlamento, como é o caso que nós fazemos aqui. Perfeito. Por quê? Porque a Itália também reconhece o seu povo, a sua população all'estero, a sua população no exterior. E dedica no parlamento 12 cadeiras de deputados. Essas cadeiras estão reservadas. São 12 cadeiras para os deputados federais e 6 cadeiras para senadores eleitos em todo o mundo. E aí como é que funciona? É proporcional. Então, depois
da Europa, a região onde mais tem italianos é a América do Sul. Tá. E aí, então, na América do Sul são destinados, que é o colégio eleitoral. E na América do Sul seria o Brasil? América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai. Não, o que Paraguai, tem mais Chile. italiano seria o Brasil, ou não? Não, Argentina. Argentina. Olha lá, cada coisa que nós estamos sabendo hoje. E aí o que acontece? Quando o italiano, então, ele vai, ou que tem dupla cidadania, ele vai disputar um cargo, essas vagas já são separadas. Na América do Sul, são 2 vagas para o Senado e 4 vagas para deputados federais. Destes 2 senadores eleitos pela América do Sul, um é eleito pela Argentina, isso é uma questão histórica, poderiam ser os 2 da Argentina, mas um é eleito pela Argentina e outro é eleito pelo Brasil. No que diz respeito aos deputados federais também, 2 eleitos pela Argentina e 2 eleitos pelos brasileiros. Tá, não adianta ter 2 campeões de votos lá que essas cadeiras são determinadas. Não são determinadas. Está dando para entender fácil, não está? Ou seja, então, tá bom. Se você tiver... os brasileiros não votarem nessas eleições, somente os argentinos votarem, você pode ter 2 cadeiras no Senado apenas dos argentinos. Né? Ou pode ter 3 deputados federais argentinos e um brasileiro. Ou pode ter 3 argentinos e um uruguaio e nenhum brasileiro. Por quê? Porque o colégio eleitoral, portanto, é a América do Sul. É ali que são disputados os votos. E como você vai fazer para entrar em contato com esses 300 mil, é isso? No Brasil são 300 mil eleitores. 300 mil eleitores, é um potencial bastante forte para expor a tua plataforma política. Você sabe que eu faço algumas críticas ao sistema político italiano, como, por exemplo, faço a pergunta, devolvo a pergunta para você. Você acha que é possível conversar com um eleitorado de 1.200.000 pessoas espalhados por toda a América do Sul em 25 dias? Não, impossível. Mas, pois bem, como é que funciona a regra na Itália? Quando você tem uma eleição, o período eleitoral é um período de 35 dias. As eleições ocorrem na Itália no dia 4 de março, a cada 5 anos. As eleições ocorrem a cada 5 anos. Neste ano, a eleição na Itália é 4 de março. 4 de março. No exterior, por exemplo, portanto, no Brasil, na Argentina, no Uruguai e Paraguai, 10 dias antes. Então, ela vai encerrar mais ou menos dia 22, 23 de fevereiro. E como é que funciona o voto? As pessoas recebem, isso é importante a gente destacar no seu programa, que é uma questão de utilidade pública. Por quê? Porque os italianos que moram no Brasil e os italo-brasileiros vão receber a cédula em casa. Automaticamente. Mas o voto não é obrigatório e apenas 33% vota. Ou seja, desse contingente aí de 1.200.000 eleitores da América do Sul, você só tem aí alguma coisa como 400 mil votantes. Os outros 800 mil nem votam. Por que não votam? Ou porque o cidadão mudou de residência e não avisou o consulado e a carta vai para aquele endereço anterior, e no endereço novo a pessoa não recebe o voto. Vou te interromper, mas nessa carta que todos vão receber, né, com todas as dificuldades de recebimento, de entrega, isso e aquilo, a pessoa mudou, às vezes, não comunicou. Não comunicou, exatamente. Consta o nome dos candidatos? Constam. Você tem as listas, por exemplo, no caso da América do Sul, vão depender do número de listas, mas normalmente você vai ter 5 listas, ou seja, 5 coligações partidárias, ou 5 partidos vão disputar as eleições aqui na América do Sul. Aí mostra lá. Cada partido tem direito, ou coligação tem direito a lançar o dobro do número de vagas. Então, se você tem 4 deputados, você pode lançar até 8 nomes. Você tem 2 vagas para senadores, você pode lançar até 4 nomes. Então, uma chapa completa tem 4 nomes para o Senado e 8 nomes para... É o dobro do número de vagas. Isso, como no Brasil. Tá. 4 nomes para o Senado, 8 nomes para a Câmara dos Deputados. As cédulas são separadas, uma cédula para a Câmara, uma cédula para o Senado. Quem vai votar faz como? Primeiro escolhe como é que funciona o voto. O sujeito pode escolher só o partido. Ou, quando ele escolhe o partido, pode escolher na lista de preferência um nome. Olha, eu quero no partido aqui para deputado, por exemplo, eu vou colocar no partido Civica Popolare, o partido italiano. E eu vou escolher para deputada a deputada Renata Bueno, que já é deputada nossa e é candidata à reeleição. E para o Senado, eu vou de Civica Popolare ainda e eu vou escolher para o Senado o Treza. Pode se reeleger uma vez só? Não, lá não tem limite de reeleição. Não tem limite. Como no Brasil. Eu vou colocar então para senador Treza, TREZZA. Pronto. Quando você faz isso, você coloca o seu voto na sua cédula de deputado num envelope, a cédula de senador no outro envelope e fecha, lacra. Pega esses 2 envelopes e coloca num envelope que já está pré-pago pelo correio, isso que eu ia perguntar. Coloca na caixa do correio, esse voto vai chegar... O return to sender aí já está pago. Já está pago. Você só coloca na caixa do correio e vai chegar no consulado esse voto. E esse voto, então, vai ter que chegar em tempo de ser computado no dia
4 de março, que é um domingo, o primeiro domingo do mês de março. Então, mas nessa carta, quando você vai saber quem ganha, quem vai proporcionalmente o nome, não é, dos candidatos em relação ao número de vagas, dobro, mas não tem mensagem política nenhuma. Não, aí já não pode ter. Já não pode ter. Não pode ter, porque aí a pessoa já decidiu quem que ela vai votar. O problema é esse, que como as pessoas não recebem a mensagem do candidato muitas vezes, o que acontece? Ela fala, eu não vou votar, porque como é que eu vou votar se eu não conheço esses nomes? E às vezes simplesmente não vota. Tem gente que não recebe aqueles dados e fala, vou procurar na internet. Deixa eu saber quem é esse Fernando Mauro Treza, ou quem é o candidato ao Senado, o Fábio Porta, ou a Risioli, ou que são os nomes que estão postos aí, né? Então, aí a pessoa também pode pesquisar, ver as propostas, e acho que o principal de uma campanha são as suas bandeiras, são as suas propostas, o que você propõe para o parlamento. O que você propõe e fazer chegar ao eleitor a sua mensagem. Exatamente. No mínimo, esse assunto é muito interessante. Não, é muito interessante mesmo. A gente fica pasmo, digamos assim, de saber dessa estrutura que tem, não é, a eleição na Itália, em relação aos seus filhos que estão fora, né? É verdade, exatamente. Eu vou fazer um rápido intervalo e já a gente volta com Fernando Mauro Treza, candidato ao Senado italiano, visitando o Show Mais aqui, não é? E trazendo essa proposta, que ele não falou ainda, mas ele vai falar, não é? Pelo menos, com muita alegria. Para a gente ficar sabendo, ficar a par das intenções dele no Senado italiano. Já a gente volta. Festival de Verão 2018, Prainha do Riacho Grande, de 13 a 28 de janeiro, das 14 às 19 horas. Confira a programação e participe. No Auto Shopping Imigrantes tem um carrão com a cor certa pra tocar seu coração. Aqui tem o carro que é a sua cara, com planos de 0,99%. Troca com troco no seu carro mesmo com dívida. Aproveite, use sua restituição do FGTS e saia de carro novo. Aproveite, Estrada das Lágrimas 77 em São Bernardo do Campo. Auto Shopping Imigrantes é pra você. Não fique de fora, hein? De segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, você confere as melhores dicas de gastronomia em nossa programação. TV Mais ABC, a TV mais perto de você. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta hoje num programa especial recebendo o Fernando Mauro Treza, jornalista, e vamos deixar bem claro também, ele é presidente da Associação Brasileira dos Canais Comunitários, ABC-Com, é isso? Isso. Puxa vida, 1000 atividades aí, o Fernando. E agora ele vai aproveitar esse segundo bloco para falar aos votantes, aqueles que moram em nossa região, não é? E que estão incluídos, digamos assim, nesse plano das eleições italianas, nas quais, nas eleições, o Fernando Mauro Treza pleiteia uma cadeira no Senado italiano, não é? Então você fica à vontade em mostrar para os nossos queridos amigos de casa as suas pretensões, Fernando. Darcy, você fala a respeito daqueles que nos acompanham na região, mas eu sei que nós estamos na internet e aí você não tem limites, né? Aliás, nós temos, desculpe cortá-lo, estou pegando esse péssimo hábito de entrevistador que corta os outros, já tem vários aí. Nós temos ouvintes em Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Olha aí,
Não sei quantos italianos tem Podemos lá. ser votados lá, hein? A Argentina é o país que mais tem cidadãos italianos. Olha aí. E a gente pode ter lá na Patagônia, sim. Mas eu ia dizer o seguinte, quando você faz referência à região do ABC, eu queria dizer que a região do ABC é uma das que mais tem italianos proporcionalmente. Vou só citar o exemplo de São Caetano, que tem no seu brasão Di Tiene, que é uma cidade italiana que... Então, São Caetano foi fundada por italianos de Di Tiene. É por isso que nessa campanha aqui, em especial no ABC, eu tenho a honra de usar o brasão de São Caetano, que leva as cores da Itália. Então, fico muito feliz em poder estar aqui na sua região, no ABC, podendo falar não só para a região, mas para o Brasil e para o mundo. Dizer o seguinte, quando você fica surpreso com essas questões da Itália, porque realmente é um aprendizado, é uma coisa diferente, que as pessoas querem conhecer, eu aproveitei e disse do nosso partido, que é o Civica Popolare, né, que é numa coligação em que a nossa capolista, que é a chefe da lista, já é deputada, é a deputada Renata Bueno, uma deputada muito jovem, 38 anos, muita garra, muito dinamismo. Brasileira também. Brasileira de Curitiba, foi vereadora em Curitiba. O pai é deputado federal pelo PPS, líder do PPS na Câmara dos Deputados, o Rubens Bueno. E a Renata fez um excelente trabalho na Câmara dos Deputados, agora concorre à reeleição. Muito bem, eu então dizia para a Renata o seguinte, falava, Renata, eu quero concorrer, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de colocar na mesa um debate muito importante, que é a questão dos direitos civis, que é a questão do direito ao voto. Quando você teve a questão da Revolução Gloriosa na Inglaterra, em que você acabou com o absolutismo, deixou de ter apenas o rei, passou a ter parlamento e passou a ter primeiro-ministro, se dizia um princípio one man, one vote. Um homem, um voto. Então, a partir daí, você começa a dar valor para o voto. Se eu te perguntar quem é o presidente atual da França, você vai me responder que é o Emmanuel Macron. Por que a gente sabe que o Macron é o presidente da França? Parece uma figura jovem, né? Figura jovem. Por que até nem parece que é presidente da França. Não, mas ele é. De tão jovem, né? Bom, nós tivemos o Renzi também, 39 anos, primeiro-ministro na Itália. Mas eu ia dizer o seguinte, por que o Macron é conhecido no mundo todo como presidente da França? Porque ele foi votado, ele passou pelo sufrágio popular, ele é uma pessoa que foi testada pelas urnas e você teve campanhas, hoje nós sabemos quem é o Macron. Muito bem. Agora, você tem na França um presidente da República eleito pelo povo e o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. O que eu quero dizer para você é que você pode ter um presidente que seja eleito pelo povo e um parlamento convivendo muito bem, como é o meu caso francês. Agora, se você vai para a Itália, o presidente da República é eleito indiretamente. E eu vou lhe dizer uma coisa, o povo quer eleger o presidente da República. É uma bandeira que eu levo do Brasil para a Itália, as nossas diretas já. Ou seja, mostrar para os italianos que eles também podem fazer as suas manifestações de rua e exigirem o direito de voto. Tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, você sabia que na Casa del Popolo, na Casa do Povo, o cidadão não tem livre acesso na Itália? E como pode ser a Casa del Popolo e não entra? As pessoas não podem Aqui entrar. O popolo não entra. Isso é muito difícil. Você veja só, o Brasil com todos os problemas que tem, a gente sabe que tem a questão da corrupção, se o sujeito quiser entrar no parlamento, ele mostra o seu RG, sua identificação, passa pelo detector de metais, mostra que não está armado e pode entrar no parlamento para inclusive pressionar os parlamentares nas mudanças que o Brasil precisa. Ou seja, o Brasil tem um parlamento permeável à sociedade. Na Itália, o sujeito para entrar no parlamento, ele precisa ser convidado por escrito por um deputado ou por um senador. Quando é que isso vai acontecer? Você entende? Quer dizer, é muito difícil o cidadão ter acesso ao parlamento. Se ele chega no parlamento, sabia que numa sessão o sujeito tem que ter o celular retido? Não pode usar o celular dentro do parlamento. Se ele, a revista no parlamento italiano lembra muito como eram tratados os árabes depois do 11 de setembro, nos aeroportos norte-americanos, lembra? De tira o sapato. Opa. Abaixa aqui, agora vamos ver ali, pegava o paletó. Eu sei porque eu passei por isso. Eu também Infelizmente eu passei por isso, né? Você passou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Eu passei na Itália. Eu passei no parlamento italiano. Então o sujeito pegava o blazer e queria ver na costura se não tinha nada. O pior de tudo é tirar o sapato, não por nada, mas é meio vexatório, né? Mas tirar o sapato, tirar o blazer, ver as costuras, isso é uma coisa, como você usou a palavra correta, é vexatório, é humilhante. Então, isso é a Casa do Povo. Isso porque eu era italiano,
convidado por uma parlamentar e estava ali passando por uma revista de rotina, né? Mas tira o sapato, tira o blazer e mostra... Quer dizer, é um negócio muito complicado. Eu, na época, estava, inclusive, com um problema no joelho, tinha feito uma operação recente. Pino. Não pus pino, eu fiz aquela, como é que chama? A cirurgia do menisco, né? E aí eu estava com uma muleta. Falei, bom, estou ali com a muleta e tal. E falei, onde é que fica o acesso à galeria para assistir às sessões do plenário, né? Aí me apontaram para um lugar e tinha uma escada, parecia... A gente brincou de falar em francês aqui no começo, né, nos bastidores, me lembrava a Torre de Notre Dame, em Paris. Eu falei, será que eu estou em Paris? Poxa vida, eu não sei se eu estou em Roma ou se eu estou em Paris. Porque era alta a escada, era alta. Bom, aí eu falei, voltei, que eu vi a escada, voltei para os policiais e falei, vem cá, não tem um elevador para a gente poder acessar a galeria? Resposta? Não. Não tem. Aí eu falei, não, peraí, não tem acessibilidade? Não tem. Significa dizer que se a deputada Mara Gabrilli estivesse no parlamento italiano, não poderia assistir uma sessão. Olha que incoerência, uma coisa de louco. É esta incoerência, é esta coisa de louco que eu quero denunciar. É esta incoerência, essa coisa de louco que nós queremos mudar. É essa incoerência que não permite que você chame de casa do povo, a casa del popolo, um parlamento que se nega a receber livremente seus cidadãos. Então, são questões do voto. Sono un cittadino italiano, voglio votare per presidente. Sou um cidadão italiano, quero votar para presidente. São questões como eu sou um cidadão italiano, quero entrar no parlamento. Ô, Fernando, e você tem informações de como os demais senadores veem os senadores de fora, vamos colocar uma aspa aí, mas que atuam indiretamente? Eu acho, é assim, o poder é o mesmo, do senador eleito na Itália, em Roma, na região de Lácio, como o eleito na América do Sul. E há obrigatoriedade de ir sistematicamente? 3 semanas lá e 1 semana aqui. 3 lá, 1 aqui. 3 semanas no parlamento, 1 semana na base. Então quem é da América do Sul, volta para a América do Sul. Muito bem. E aí quando você verifica, você está me perguntando como é que os outros parlamentares veem, né, essa questão. Eu acho que aí você não tem discriminação quando você tem trabalho e você mostra a seriedade em propostas concretas. Essas propostas que eu mostro são as propostas dos direitos civis, mas você tem outras, como por exemplo a questão da fila dos consulados. Se você vai, por exemplo, para o país vizinho nosso, que é a Argentina, você vê que tem uma população 4 vezes menor, só que proporcionalmente tem 8 vezes mais cidadanias italianas na Argentina do que no Brasil. E por que você tem isso? Porque você tem uma dificuldade no serviço consular do Brasil, em especial aqui de São Paulo, a famosa fila. Quem vem de outros estados e passa no consulado italiano que fica na vida da polícia, tira até foto porque não acredita que todo dia tem realmente fila e mais fila. E dizem que é o seguinte, não é porque falta gente, precisa dar dinheiro, mas eu creio que ali você também tem uma outra questão, que é a questão política. Não existe uma política pública para tratar com o italiano all'estero, o italiano no exterior. E muitas vezes o governo, não é o povo, mas o governo enxerga esse italiano que mora nos outros países como um italiano de segunda categoria, o que não é e que não pode ser. E o serviço consular é um serviço público, um serviço do governo. Deve ser prestado com a mesma eficácia que é prestado na Itália. Eu cito aqui o Juscelino Kubitschek quando dizia que governar é eleger prioridades. Essa questão do exterior não é uma prioridade para o governo italiano e nós queremos colocar esse tema na agenda do governo italiano, porque é uma questão muito importante, diz respeito à questão, inclusive, da sobrevivência da própria italianidade no futuro. Se você imaginar os fluxos migratórios do Oriente Médio, da África, que estão passando pelo Mediterrâneo inteiro, em especial pela Itália, as pessoas falam, como é que você vai tratar essa questão? Está em discussão uma lei do ius soli, que é o direito do solo, ou seja, o sujeito nasceu no país, nasceu na Itália, vira italiano, que nem aqui no Brasil, se você tiver um japonês, nós temos o ius soli, o sujeito é japonês, ele nasce no Brasil, vira brasileiro, não é assim? Senão não teria cidadania brasileira. E isso está uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande, porque você vai ter que ter infraestrutura para essas pessoas, etc, etc, etc. Os políticos fogem muito desse debate. Eu acredito que você deva fazer um fast track, ou seja, uma aceleração da cidadania daqueles italianos que moram no exterior, que têm dupla cidadania em todo o mundo, que queiram trabalhar na Itália, que queiram produzir na Itália, queiram empreender na Itália, queiram estudar na Itália, para levar de novo os italianos que saíram da Itália no fluxo migratório, ao contrário, podendo voltar para o seu país mãe.
Fernando, obrigado pela sua presença, desejamos sorte. Entrevistamos o jornalista brasileiro, candidato ao Senado italiano no pleito que acontece em fevereiro, né? Fevereiro, entre dia 15 e 22. 15 e 22? Aqui a cédula chega dia 15 até dia 22, tem que votar e depositar no correio. Muito obrigado pela presença. Uma alegria. E a gente fica feliz em saber que as suas intenções são das melhores. Muitíssimo obrigado. Uma grande alegria poder estar aqui com você. C'est tout pour aujourd'hui, merci. 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 Merci à vous. On reviendra demain. Bonsoir, les amis. Ciao. Mais um cliente Premier na sua TV+. Eu quero te apresentar a Rocha Mar Construções, uma empresa do ramo da construção civil com experiência